Encontro extraterrestre. O homem foi levado pela criatura. Boa noite. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. Hoje, vamos falar sobre um caso impressionante que aconteceu com Carl Hinton, um homem experiente em caça, que viveu algo que até hoje desafia qualquer explicação. Esse relato ocorreu no dia 25 de outubro de 1974, quando Carl decidiu partir sozinho para uma caçada no sul do estado, algo incomum, já que sua esposa Marjorie costumava acompanhá-lo nessas expedições. Mal sabia ele que aquela seria a caçada mais estranha e assustadora de sua vida, algo que ele jamais poderia esquecer. Carl seguiu viagem até a Floresta Nacional de Medicine Bow, no Wyoming, um local de natureza densa e selvagem. Ele dirigiu por várias horas até encontrar um ponto próximo à borda da floresta, mas logo percebeu que não conseguiria avançar mais com o carro, pois o terreno ficava acidentado demais. Sem outra opção, pegou seus equipamentos, carregou o rifle no ombro e começou a caminhada a pé, adentrando a floresta cerca de 1 quilômetro. O ambiente era silencioso demais para aquele horário do dia, e Carl sentiu um incômodo, como se estivesse sendo observado, mas tentou ignorar essa sensação e seguiu em frente. O caçador caminhou por mais alguns minutos até avistar um pequeno grupo de 5 alces parados em meio às árvores. Inicialmente, ele ficou empolgado com a sorte de encontrar tantos animais reunidos, mas ao observar melhor, percebeu algo extremamente estranho. Os alces estavam imóveis, completamente paralisados, como se fossem estátuas vivas. Carl já tinha visto situações onde animais ficavam atentos ao menor som, mas nunca algo assim. Ele se aproximou cautelosamente, esperando que ao menos um deles se movesse ou fugisse, mas nada aconteceu. O silêncio ao redor se tornou ainda mais inquietante, e ele começou a suspeitar que havia algo muito errado acontecendo. Mesmo desconfiado, Carl ergueu o rifle, mirando cuidadosamente em um dos alces. Seu dedo apertou o gatilho e o disparo ecoou pela floresta. No entanto, a bala não atingiu o animal. No meio de seu trajeto, o projétil bateu contra algo invisível no ar, caindo imediatamente no chão. O impacto foi tão inesperado que Carl ficou paralisado por um instante, sem entender o que havia acontecido. Ele nunca tinha visto nada parecido. Sentindo seu coração acelerar, ele abaixou-se lentamente e pegou a bala caída. Ao examiná-la, percebeu que a ponta estava deformada, como se tivesse atingido uma parede metálica. Mas não havia nada visível à sua frente. Confuso e intrigado, Carl começou a tatear o ar na tentativa de encontrar qualquer barreira invisível, mas não sentiu nada. Ele deu alguns passos para trás e foi então que notou algo ainda mais estranho. Um reflexo sutil no chão, algo que parecia um cubo translúcido. Ele piscou algumas vezes para ter certeza de que não estava imaginando coisas, e sim, a forma estava lá. Um cubo aparentemente feito de vidro, mas que ao mesmo tempo permitia ver a floresta através dele. Carl não sabia dizer se aquilo era sólido ou apenas uma ilusão. A única coisa que sabia era que jamais tinha visto algo assim antes. Antes que pudesse se afastar, algo aconteceu. Sem aviso, um homem simplesmente apareceu diante dele. Não foi como se tivesse caminhado até ali, mas sim como se tivesse se materializado do nada. O coração de Carl quase saltou pela boca. Ele tentou se afastar, mas suas pernas pareciam pesadas. O estranho, que até então ele não sabia definir se era humano ou não, olhou diretamente para ele com uma expressão neutra. Seu rosto era diferente de qualquer coisa que Carl já tinha visto. Os olhos eram um pouco maiores que o normal, os lábios finos e esbranquiçados, e havia pequenas antenas saindo de sua cabeça. A roupa que usava era escura e ajustada ao corpo, parecendo um traje de mergulho. Antes que Carl pudesse reagir, aquele ser falou. A voz era clara, mas tinha um tom estranho, quase metálico. "Você está com fome?" perguntou a criatura. Carl, sem saber o que responder, apenas assentiu com a cabeça. Foi então que algo ainda mais perturbador aconteceu. Um pequeno pacote transparente simplesmente flutuou no ar, movendo-se suavemente em sua direção.
como se estivesse sendo controlado por uma força invisível. Dentro do pacote havia pequenas pílulas. Carl hesitou por um momento, olhando para o ser à sua frente, tentando entender o que estava acontecendo. Ele não tinha como recusar ou fugir, então apenas observou. "Isso vai fazer você não sentir mais fome", disse a criatura. A maneira como falava era estranha. Seus lábios não se moviam normalmente, apenas se deslocavam de forma mínima para frente e para trás. Carl olhou para o pacote e, mesmo sem confiar totalmente, estendeu a mão e pegou uma das pílulas. Ele sentiu um leve formigamento nos dedos ao tocá-la, como se tivesse uma textura diferente. Seu instinto dizia para ele não ingerir, mas, ao mesmo tempo, parecia que não havia outra escolha. Lentamente, ele levou a pílula à boca, engolindo-a com um pouco de saliva. Assim que a pílula desceu por sua garganta, uma sensação estranha tomou conta de seu corpo. Um torpor imediato começou a se espalhar por seus membros e sua visão ficou turva. Ele tentou dar um passo para trás, mas suas pernas falharam, e ele sentiu como se estivesse afundando em um abismo invisível. Sua respiração ficou pesada e o som da floresta ao redor desapareceu por completo. Carl tentou falar, mas sua boca não respondia. Ele queria perguntar o que estava acontecendo, queria gritar, mas sua mente começou a se apagar rapidamente, como se alguém estivesse desligando um interruptor. A última coisa que ele viu foi o estranho observando-o, imóvel, enquanto tudo ao seu redor escurecia. Era como se seu corpo estivesse se desconectando da realidade, sendo puxado para um lugar desconhecido. O medo tomou conta de seus últimos segundos de consciência, mas ele não pôde fazer nada. A escuridão o envolveu por completo e então o silêncio absoluto. Ele não sabia se tinha dormido, se estava sonhando ou se simplesmente havia desaparecido de onde estava. A única certeza era que, quando abriu os olhos novamente, nada mais era como antes. Carl despertou com um sobressalto, sua respiração ofegante. Sentiu o chão duro sob seu corpo e uma iluminação fraca ao seu redor. Ele piscou algumas vezes para tentar enxergar melhor e aos poucos a visão foi se ajustando. Ele estava em um lugar completamente diferente da floresta. A sala onde se encontrava era imensa e o teto parecia alto demais para ser visto com clareza. Ele tentou se levantar, mas seu corpo ainda estava fraco. Seu coração disparou quando olhou ao redor e viu algo que o deixou ainda mais confuso e assustado. Ali, junto com ele, estavam os 5 alces. Eles não estavam mortos, nem machucados, mas ainda estavam paralisados, como antes. Era como se tivessem sido transportados exatamente como ele. Carl sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não fazia ideia de onde estava, como tinha chegado ali ou o que iria acontecer a seguir. Seu coração batia acelerado e tudo o que ele conseguia pensar era que estava preso em um lugar onde nenhuma outra pessoa jamais havia estado. Carl tentou se levantar, mas suas pernas ainda estavam fracas. O chão sob ele era liso e frio, como se fosse feito de metal, mas com um leve brilho azulado. O ambiente ao seu redor era amplo e sem muitas formas definidas, com paredes que pareciam mudar de tonalidade conforme ele tentava focar nelas. A única coisa que permanecia constante era a presença dos 5 alces, imóveis como estátuas. Ele esfregou os olhos, tentando entender se ainda estava sonhando ou se realmente havia sido levado para algum lugar além da floresta. Seu corpo não doía, mas ele sentia um peso estranho nos braços e nas pernas, como se estivesse em um ambiente onde a gravidade não era exatamente a mesma da Terra. Antes que pudesse processar tudo, uma porta se abriu à sua frente. Ou pelo menos parecia ser uma porta, pois parte da parede simplesmente se deslocou silenciosamente para o lado, revelando um corredor estreito. A luz ali dentro era mais forte, mas não tinha uma fonte aparente. E então, aquela mesma criatura que ele havia visto antes apareceu. Seus passos eram silenciosos, e ele se movia de uma maneira estranha, como se estivesse flutuando levemente ao invés de pisar no chão. Carl sentiu um arrepio subir por sua espinha. Ele não estava apenas sonhando.
Tudo aquilo era real. O ser se aproximou sem hesitar e parou diante dele, observando-o por alguns instantes. Carl tentou falar, mas sua voz não saiu de imediato. Precisou pigarrear antes de conseguir perguntar: "O que está acontecendo? Onde eu estou?" A criatura inclinou a cabeça levemente, como se estivesse tentando entender a pergunta, e depois respondeu com a mesma voz metálica e calma: "Você não é o que precisamos." A frase fez Carl estremecer. Ele não sabia o que aquilo significava, mas definitivamente não parecia um bom sinal. Ele olhou para os alces atrás de si e então voltou a encarar a criatura. "Por que vocês me trouxeram aqui? O que querem comigo?" perguntou, tentando manter a calma. O ser não respondeu de imediato, apenas deu de ombros de maneira estranhamente humana e murmurou: "Alço." Carl demorou um segundo para entender que ele estava se referindo aos animais. Então, tudo ficou mais claro. Eles não estavam interessados nele. Tinham levado os alces para alguma finalidade desconhecida e ele havia sido apenas um acidente. Carl sentiu sua respiração acelerar. Se ele não era o que precisavam, o que fariam com ele? Ele olhou ao redor, procurando alguma saída, mas o ambiente parecia sem janelas ou qualquer coisa que pudesse indicar um caminho de fuga. Então, tomou coragem e perguntou: "O que vão fazer comigo?" A criatura cruzou os braços e respondeu de maneira direta: "Você pode ficar tranquilo, alguém virá buscá-lo." O tom frio da resposta não trouxe nenhum alívio para Carl. Ele não sabia o que significava ser buscado, e isso o aterrorizava ainda mais. Foi então que ele notou que a criatura estava segurando o mesmo pacote de pílulas que havia lhe dado antes. Com um movimento suave, o ser recolheu o pacote de volta e guardou em uma pequena bolsa acoplada ao seu traje. Carl observou aquilo com um misto de confusão e medo. Era como se estivessem retirando algo dele, algo que já não precisavam mais. Isso significava que ele ainda estava sob algum tipo de efeito daquelas pílulas? Ele não sabia dizer. Antes que pudesse fazer mais perguntas, sentiu uma estranha pressão ao seu redor, como se o próprio ar estivesse vibrando. Seu corpo ficou pesado por um segundo e, antes que pudesse reagir, tudo se apagou novamente. A mesma escuridão tomou conta de sua mente, e pela segunda vez naquela noite, ele perdeu a consciência. Quando Carl despertou, sentiu um impacto forte em suas costas e rolou algumas vezes antes de finalmente parar. Seu corpo estava dolorido e ele demorou alguns segundos para perceber onde estava. O céu acima dele era escuro e o ar estava frio. Ele se levantou lentamente, percebendo que estava em uma colina. A grama ao redor estava amassada, como se ele tivesse caído de uma altura considerável. Olhou ao redor e percebeu que não havia sinais da nave, dos alces ou da criatura. Era como se tudo tivesse sido apenas um delírio. Ainda atordoado, Carl começou a caminhar sem rumo. A floresta ao redor parecia familiar, mas ao mesmo tempo, algo estava diferente. Ele andou por um tempo que pareceu uma eternidade, até que, para sua surpresa, encontrou um carro parado à beira de uma estrada estreita. Seu coração quase parou quando reconheceu o veículo. Era o seu próprio carro. Mas como aquilo era possível? Ele estava a quilômetros de onde havia deixado o carro e não havia marcas de pneu no chão que indicassem que ele tivesse sido movido. Sem pensar duas vezes, entrou no veículo e pegou o radiocomunicador, tentando pedir ajuda. Sua voz estava trêmula enquanto tentava explicar a situação, mas ele mesmo não sabia exatamente o que dizer. Tudo parecia um borrão em sua mente. Ele não sabia quanto tempo havia se passado desde que tinha sido levado. Minutos? Horas? Dias? O rádio finalmente captou uma resposta, e ele ouviu uma voz familiar do outro lado. Era Marjorie. Ela parecia aflita e disse que estava indo procurá-lo, pois tinha tido uma sensação ruim sobre ele. As buscas foram iniciadas rapidamente e logo encontraram Carl vagando por um cânion profundo, a cerca de 8 quilômetros de onde ele havia entrado na floresta. Seu estado era de completa confusão. Ele repetia várias vezes a mesma frase:
Eles levaram os meus alces. Seu comportamento preocupou os socorristas, que o encaminharam imediatamente para um hospital. Os médicos realizaram uma série de exames, tentando entender o que havia acontecido com ele. Os resultados foram ainda mais desconcertantes. Nenhuma substância estranha foi encontrada em seu organismo. Ele não apresentava sinais de desidratação ou exaustão, apesar de ter passado horas, ou talvez dias, desaparecido. Mas o que mais chocou os médicos foi o exame de seus pulmões. Antes do ocorrido, Carl tinha cicatrizes internas devido a uma tuberculose antiga. No entanto, os novos exames mostravam que seus pulmões estavam completamente limpos, como se nunca tivessem sido afetados pela doença. Carl ficou obcecado em entender o que havia acontecido. Passou por diversas sessões de hipnose regressiva para tentar recuperar mais memórias do tempo que passou na nave. Ele também foi submetido a 4 testes de detecção de mentiras, e em nenhum deles foi identificado que estivesse inventando a história. Pesquisadores da MUFON investigaram o caso e não encontraram nenhuma evidência de fraude. O relato de Carl era consistente, e todos os exames indicavam que ele realmente havia passado por algo extraordinário. O que mais o atormentava, no entanto, era a suspeita de que só havia sido descartado por um único motivo: sua infertilidade. Ele acreditava que, se não tivesse passado por uma vasectomia anos antes, talvez nunca tivesse sido devolvido. Essa ideia o assombrava, pois significava que aqueles seres poderiam estar atrás de algo muito específico nos humanos, algo que ele, por sorte ou azar, não possuía mais. Apesar de todos os céticos, Carl nunca se importou se acreditavam ou não em sua história. Ele sabia o que havia vivido e, até o fim de sua vida, manteve seu relato inalterado. O que aconteceu naquela noite na floresta de Medicine Bow continua sendo um dos casos mais intrigantes da ufologia, deixando uma pergunta inquietante. Se aqueles seres voltaram a descer, quantas outras pessoas podem ter sido levadas sem nunca mais serem devolvidas?